Paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, tem um tempo que a gente já não faz vídeos longos aqui para o canal, mas nesse caso aqui, irmãos, a gente vai ter que fazer um vídeo longo, porque chegou aqui para nós agorinha, diretamente do Japão, o J-Horn. Irmãos, para quem não sabe, o J-Horn, ele é, na teoria, o último instrumento, vamos falar assim, da família das tubas, que foi lançado, né? Ele, se eu não me engano, ele foi lançado em 2020, então, na teoria, é o último instrumento lançado, tá? Então a gente tem aqui a caixa, ó, escrito J-Horn, é da marca Nuvo, e ele basicamente é um bombardino de plástico muito compacto, tá? Os irmãos não tá percebendo agora, mas é uma caixinha muito pequena para um instrumento. Aqui algumas informações, né? Dizendo que é um instrumento em si bemol e dó, tá? A gente já vai ver isso. Diz que ele é 100% à prova d'água e fácil, né, manuseio. Ele está patenteado com rotores, né? Uma nova tecnologia de rotores, né? Possui vários bocais. Eu não entendo muito de inglês, né? Tá dizendo que é possível encontrar em 4 cores e que é para crianças a adultos a partir de 5 anos. A versão que eu comprei, irmãos, é a versão branco com verde, tá? E tá escrito aqui em outras línguas, né? E ele existe a versão, vou mostrar aqui para os irmãos, inteiramente preto, azul com branco, branco com rosa e o branco com verde, que é o caso que a gente adquiriu. Irmãos, esse daqui é o primeiro review do J-Horn aqui no Brasil, tá? E é um review completamente em português, tá? Então aqui a caixa a gente abre, ó. A gente tem o estojo do instrumento. Eu tô abrindo aqui junto com os irmãos. É um estojo, né, de meio que de borracha. Irmãos, esse instrumento é muito pequeno, escrito J-Horn aqui, tá? Tem gente que chama esse instrumento de Journey, né? Quando a gente vai ver esse instrumento, né? Algum review, algum vídeo falando do instrumento, né? De inglês para português, o pessoal chama de Journey, mas o correto é J-Horn, tá? E esse é um instrumento, irmãos, que por incrível que pareça fez um certo sucesso lá no Japão, por isso que eu comprei do Japão, tá? E assim, só que assim, muita gente não gostou desse instrumento, fala que é um instrumento ruim. E assim, eu tenho a minha opinião formada, tá? Eu espero estar errado, tá? Irmãos, esse instrumento aqui é um instrumento em dó e si bemol, tá? Ele já vem na afinação em si bemol, estamos abrindo aqui o estojo para os irmãos ver. Tá, ele vem embalado aqui, tá? Vou tirar as coisas aqui, tá, irmão? Acabei de chegar do trabalho, por isso que a mão vai estar suja de graxa, tá? Então, irmãos, é um instrumento que fez sucesso lá no Japão. Qual que é o problema dele? Ele é um instrumento em dó, em si bemol, tá? Essa daqui é as pompas que vem com ele. Vem só 3 pompas, mas devia vir uma quarta. Então ele é um instrumento em dó, em si bemol. Então ele é um instrumento grave com uma calibre muito pequena, tá? Já vou mostrar isso daqui para os irmãos. Então, para mim, irmãos, é muito difícil tirar a nota grave em instrumentos de calibre pequena, tá? Vou fazer um corte aqui e vou mostrar para os irmãos o que vem aqui no estojo, tá? Bom, meus irmãos, eu tirei tudo que vinha no estojo, tá? Então, como eu disse, o estojo ele é feito com uma espécie de borracha e ele é acolchoado aqui, ó. Tem um acolchamento, né? Tem até uma coisinha aqui para colocar, né, um cartãozinho, né, de boas-vindas, né? Aqui dentro, irmãos, ele é pré-moldado, vamos falar assim, é duro. E aqui tem um bolsinho que é onde vai o bocal e vai as pompas do instrumento, tá? A tampa, é isso. Esse é o estojo, tá? Aí dentro do estojo do instrumento a gente tem isso daqui que seria um manual, vamos falar assim, cheio de explicações de como trocar as pompas, né? Aqui, ó, é um novo sistema de rotor, né? Um rotor patenteado. Eu vou mostrar mais fotos em breve, não vou abrir o meu, tá? Porque preciso de uma chave de fenda, tá? Mas eles são rotores inteiramente feitos de plástico, que vai uma molinha entre eles, né? Aqui tá falando sobre a limpeza e o bocal. Aqui, irmãos, vou mostrar até o bocal para os irmãos. Ele vem com
3 entradas, né? E aí, o que que ele fala aqui? Ele fala que é uma entrada para notas graves, notas médias e notas agudas. Só que esse bocal aqui, irmãos, que os irmãos estão vendo, deu até uma sobradinha no instrumento, tá, irmãos? Esse bocal aqui, ele é feito de ABS, tá? O instrumento inteiro é feito de ABS, tá, irmãos? O bocal é feito de ABS e isso daqui é uma borracha, tá? E o que que acontece, irmãos? Esses copos aqui, como é chamados, eles falam que é para nota média, aguda, grave, mas o que muda mesmo é só a profundidade do bocal, do copo do bocal, tá? Nesse caso aqui eu tô com um copo grande, tá? E aqui tem um médio e tem um pequenininho. Vou até tirar do plástico, para os irmãos verem, tá? Irmãos, um bocal desse, só o bocal, a gente tá pesquisando na internet, é para quem tiver curiosidade em adquirir. Esse bocal, na tonalidade verde, ele custa em torno de R$ 450, fora os fretes, né? Então aqui é o pequenininho, né, o médio, e esse daqui é o pequeno. Né? Eles não mudam o diâmetro, só muda a profundidade. Daqui a pouco eu vou falar para os irmãos qual que é a profundidade de cada bocal. Então aqui está dobrado aqui, a gente tem uma escala aqui nas duas afinações, tanto no instrumento em si bemol quanto no instrumento em dó. E basicamente é isso, tá bom? Aqui como colocar a mochila, né? Como utilizar de bolsa. É aquela bolsa estilo japonesa mesmo que a gente vê nas séries, né? Falando sobre um pouco a embocadura. E esse é o panfleto, tá? Aqui, cordinhas para utilizar como mochila, como bolsa. Vem com grease, tá? Um grease original da Nuvo. E vem aqui com um catálogo aqui, com as coisinhas em japonês, que eu não vou saber explicar para os irmãos o que tá escrito, tá? E vem, é claro, com as pompas para o instrumento em dó, para afinar o instrumento em dó. E como os irmãos estão vendo, só vem 3 pompas. E o instrumento conta com 4 pompas. Então, na teoria, o segundo rotor não tem uma pompa para alterar a afinação. E aqui a gente tem o instrumento. Irmãos, o instrumento vem embalado nesse plástico aqui. E está dizendo que, aqui no plástico, em inglês, que isso daqui não é um brinquedo, que é um instrumento de verdade, tá? E é o que vamos ver agora. Bom, tô tirando ele aqui da capa e basicamente esse é um Nuvo, o J-Horn, tá? Os irmãos vão ver um pouco da bagunça aqui, então vou subir aqui. Então esse daqui, irmãos, é o J-Horn, tá? Um instrumento em si bemol que muda para dó, tá? Ele é muito compacto, irmãos, muito compacto. Os irmãos não têm ideia quão compacto ele é. Eu vou até pegar o meu saxofone alto aqui para os irmãos terem uma noção de ideia de tão pequeno que é esse instrumento. Bom, meus irmãos, tô aqui com o meu saxofone alto em mi bemol e aqui tá o J-Horn. Ponto negativo, irmãos, que eu já notei, o instrumento não fica em pé. Então não dá para embordar ele. Então, ó, os irmãos podem ver aqui, ele é meio que a metade do tamanho do meu saxofone alto, tá? Ele é menor, né? Se a gente fosse comparar, né, irmãos? Ele tem basicamente o mesmo tamanho de um barítono pocket, né? Aquele Lions, né? O barítono pocket Lions é basicamente o mesmo tamanho. O Eufônio Pocket é um pouquinho maior do que esse instrumento, tá? E agora, irmãos, eu vou levar ele de volta lá para onde a gente estava, no nosso outro cenário, para mostrar para os irmãos, falar sobre o tamanho, calibre mesmo do instrumento, tá bom? Vamos voltar lá. Bom, meus irmãos, já tirei as medidas desse instrumento, tá? Uma coisa que eu notei é que como os rotores é de plástico, né? Ele faz muito barulho e a velocidade não é boa, tá? Mas vamos lá, qual que é as especificações do J-Horn? Irmãos, no caso aqui da calibre do instrumento, né? A gente tem aí calibre 11 nas 3, ou melhor, nas 4 pompas, né? Aqui é a central do instrumento e as 3 pompas, tá? E tem mais uma aqui também, então são 3, 4, 5 pompas, tá? São 5 pompas. Então a gente tem aí cerca de calibre 11. Não é progressiva essa calibre, tá?
No meu saxofone alto, irmãos, a calibre que a gente tem lá é calibre 12, ou seja, 1 milímetro de diferença em relação ao saxofone alto. Bocal, irmãos, tanto o pequeno, o médio quanto o grande, todos os 3 bocais abertura de 18 milímetros, tá? É um pouco maior em relação ao bocal do saxofone alto que eu tenho, tá? Vamos ver aqui, campana, irmãos, campana do instrumento, cerca de 143 milímetros, tá? Tamanho do instrumento, irmãos, o instrumento conta com tamanho de 34 centímetros de altura, é muito pequeno, é um tamanho, é um pouco maior do que uma régua, tá? Largura de uma ponta a outra, né? Pegamos essa extremidade aqui do instrumento, que é a maior extremidade que tem, né? Tanto do conector até essa ponta aqui, a gente tem 20 centímetros e meio. Então é um instrumento muito pequeno, muito compacto, tá? E com as pompas que faz barulho, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, irmãos, é tocar uma escala para os irmãos ver, sentir as notas, tá? Tanto na afinação em Dó quanto na afinação em Si bemol. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está na afinação em Si bemol, tá? E depois a gente vai fazer a alteração da afinação em Dó, tá bom? Vamos lá tocar? Bom, meus irmãos, eu tô aqui com o nosso J-Horn. Irmãos, eu até pesei esse instrumento e ele pesa incrivelmente com o bocal cerca de 400 gramas. É muito leve, tá? É muito leve, tá bom? Então vou pegar aqui da primeira nota, né? Nota tonal do instrumento, a nota Si bemol. E aí eu vou subir e vou descer. Uma coisa que eu achei legal também, ou esquisita, é que o amortecedor do botão, que, como os irmãos podem ver, é muito barulhento, fica aqui, ó. Esse daqui é um amortecedor do instrumento, ó. Consigo puxar para fora, né? Então isso quer dizer, ó, aqui também é a emenda, ó. Também é uma borracha, ó. Tá escrito até nuvo, não vai dar para ver, mas tá escrito nuvo aqui na borracha. Isso quer dizer, irmãos, que a cor não importa muito. Você pode simplesmente comprar os batentes na cor azul, pode comprar o bocal na cor azul e você vai ter uma outra cor no instrumento, tá? Então vamos lá, vamos tocar, tá? Nota, essa é a afinação em Si bemol do instrumento, tá? Nossa, é ruim. Nossa, muito ruim, irmão. Olha, ruim. Muito ruim. Muito ruim. Agora eu vou fazer a substituição das pompas em Si bemol para as pompas em Dó, tá? Irmãos, basicamente, quase todas as notas aqui foi muito desafinada. A nota Ré, ó, agora afinou, né? Na descida afinou mais, mas na subida desafinou bastante, tá? Bom, vou buscar a pompa ali da afinação em Dó e já mostro para os irmãos. Bom, meus irmãos, eu peguei aqui, ó, as pompas, ó. Uma coisa interessante é que aqui, né, nos machos das pompas, a gente tem 2 O-rings transparentes para dar pressão. E uma coisa que eu notei aqui, é que nas pompas, na afinação em Dó, a gente vai ter a maiorzinha, que deve ser a central, e mais 2 do mesmo tamanho, tá? Então tô fazendo por instinto, tá, irmãos? Então eu venho aqui, eu saco a minha pompa em Si bemol
Ó. Bem pressionada, tá? Vamos tirar a terceira também. Não tem pompa pro segundo pisto. Não sei porquê, tá? Ó. Uma coisa para os irmãos verem. A tubulação, ó. Os conectores, como os irmãos notaram aqui, ó. Aqui a gente tem a calibre, tá? Uma calibre 11, né, para entrar. E aqui a calibre aqui, ó, vamos falar aqui, é menor. Então aqui a gente deve ter uma calibre 10, mais ou menos, né? Devia até ter medido também, tá? Então, bom, tirei aqui e a gente tem aqui a pompa de trás. Vamos ver se eu consigo sacar ela que não quer sair. Tá? Então, ponto negativo também. O instrumento não fica em pé, a afinação não tá boa e não quer sair. Vamos ver, esse daqui é uma pompa também. Oh, esse daqui é uma pompa também. Ó, aqui a gente tem uma outra pompa aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Esse daqui também é uma pompa. Não sabia. Opa. É. Bom, aqui não troca. Bom, eu vou fazer um corte aqui, irmãos, para entender como é que funciona melhor, tá? Consegui, irmãos. É que eu tava puxando para dentro. Tem que sair para fora, tá? Então eu coloquei aqui as pompas, tá? Em dó. Então são uma pompa para cá, uma pompa para cá e a pequenininha aqui para afinação em dó, tá? Vamos ver se vai afinar em dó, tá? Pistos, rotores, na verdade, né? Aqui, ó, estão os rotores. Então isso daqui é um tipo de pistores, tá? E o legal dos pistores aqui da Nuvo é que não precisa lubrificar. Se você colocar lubrificante aqui, os pistos vai ficar muito mais lento, tá bom? Então vamos lá. Afinação em dó, vamos ver. Com um bocal considerado grande, tá? Olha, irmão, sinceramente, a afinação também é ruim, tá? Porém, na hora de achar a nota tonal, né, a nota central do instrumento, eu notei que foi muito mais fácil na afinação em dó do que na afinação em si bemol. Tá? Uma coisa que os irmãos podem estar notando também é que o som ele é muito fechado, ele é muito escuro, né? Não é que é escuro, mas ele não expande muito. Eu acredito que seja por conta da calibre do instrumento, do tamanho da campana do instrumento, e é claro, o fato do instrumento ser inteiramente de plástico, tá? Eu acredito firmemente que se o instrumento fosse de metal, ele soaria melhor. O saxofone alto ali em mi bemol, ele soa muito melhor, e tem, tudo bem, ele é um pouco maior, ele tem, né, uma calibre maior, né? Enfim, ele tem várias coisas que ajudam ele, tá? Eu vou utilizar o instrumento na afinação em dó, tá? E no decorrer do vídeo. E uma coisa que eu notei também é que ele não expande muito, né? Então aqui, ó, é até difícil explicar para os irmãos. O som passa... Rapaz... Ó, o som vem por... Ah, tá, entendi. O som passa pelos rotores aqui, ó. A partir do momento que ele entra aqui, ó, eu vou mostrar depois uma foto do caixote do rotor aberto. Ele passa por aqui, ele já está passando pelos rotores, né? Então se a gente aciona uma pompa, passa aqui pelas pompas, tá? Aí ele sai aqui, tá? Ele sai aqui e faz a curva aqui, ó, tá vendo? E aí ele passa aqui, dá a volta, tá? E já chega aqui na parte de trás do instrumento, fazendo o zigue-zague, né? Como se fosse um estômago, né? Faz o zigue-zague. Só que ele só vai expandir mesmo a partir do momento que ele chega aqui nessa curva aqui da campana. Então ele não expande muito. Então ele fica muito preso nessa calibre aqui que eu medi, tá, irmãos? Nessa calibre aqui, que é calibre 11,5, tá bom? Então ele tem calibre 11, né, nisso daqui.
Os irmãos podem dizer, mas o tubo parece que é mais grosso e tal. É só parede, irmãos, tá? Por mais que a gente ache aqui, ó. Pera aí, puxar aqui que é difícil. Por mais que a gente vê isso daqui, ó, tá? Quando a gente coloca a pompa do instrumento, saiu um negócio estranho aqui dentro dele aqui, ó. Quando a gente coloca a pompa do instrumento, o ar ele vai passar só por aqui. Então isso daqui é só parede, tá? Só parede. Então, calibre 11 e 11,5, tá? Então é uma calibre muito pesada, muito pequena e muito pesada para um instrumento tão grave, tá? Bom, meus irmãos, agora eu vou dar um corte aqui, vou tocar um pouquinho ele e vou fazer a afinação. Vamos ver se ele afina. O ouvido tá ruim, tá? Mas vamos ver qual que é o problema desse instrumento, tá bom? Vamos lá? Bom, meus irmãos, voltei aqui, tá? Eu toquei um pouco com o instrumento, fiquei quase 1 hora tocando com ele. Inclusive, toquei até alguns hinos, vou até mostrar uns hinos aqui para os irmãos. E bom, meus irmãos, eu fiz a afinação desse instrumento e é terrível, irmãos, é terrível. Aqui, fiz até uma anotação aqui com canetão, tá? Não achei uma caneta. Enfim, eu fiz uma marcação das duas afinações, tanto na afinação em dó quanto na afinação em si bemol, nas notas que dava para afinar e nas notas que não davam para afinar, tá? Então, eu contei aqui, ó, temos aqui na afinação em dó, temos aí a nota ré sustenido no médio, mi natural no médio, a gente tem o sol no médio, então a gente tem aqui cerca de 3 notas da tessitura média do instrumento que afinar. Das outras notas, irmãos, não afinou nada, tá? Tudo afinação baixa, extremamente baixa, tá? E depois a gente tem aqui a afinação em si bemol, tá? Que foi até que melhorzinha, tá? Então a gente tem aí o dó natural, né, do instrumento na textura média. A gente tem o ré sustenido, tanto no médio quanto no agudo. A gente tem o mi, tanto no médio quanto no agudo. O fá, né, no grave, tá? O fá grave, 1 e 3. A gente tem sol sustenido no médio e a gente tem o lá, tanto no médio quanto no agudo. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notas. Então a afinação em si bemol ganhou. A gente tem 9 notas que afina e na afinação em dó a gente tem 3 notas. Aqui, irmãos, apresentou muito problema de afinação, só que diferente da afinação em dó, que a afinação era baixa, aqui a afinação era alta. Daí você fala, poxa, mas afinação alta dá para corrigir. Sim, daria para corrigir. O problema, irmãos, é que a gente não tem como corrigir, porque a tubulação aqui é muito pequena, tá? E quando a gente tenta achar uma afinação que fica, como os irmãos estão vendo aqui, a gente tem 2 O-ring, como eu mostrei para os irmãos, para ajudar na vedação. Quando o problema de afinação fica no meio desses 2 O-ring, a pompa ela não aguenta, ela acaba cedendo um pouquinho. Então, não tem como afinar, a gente não tem espaço para afinar. Pouca tubulação para abrir a pompa, tanto ele está na afinação em si bemol aqui, tá? A gente tem pouca abertura, tanto na afinação em si quanto na afinação em dó. O problema da afinação em dó é nota muito baixa. Problema da afinação em si bemol, afinação muito alta, tá? Bom, meus irmãos, eu vou abrir agora aqui, pegar um hino aleatório, para os irmãos poderem sentir, né, o instrumento sendo tocado. A gente já está chegando no final do vídeo e já vou fazer as minhas conclusões sobre o instrumento também, tá bom? Vou pegar um hino aqui, eu espero que não dê direito autoral. Vou estar tocando aqui o hino 258. Vou fazer os 4 versos, cada um numa voz diferente, começando pelo soprano, seguido pelo contralto, tenor e baixo, para os irmãos sentir. Como eu disse, vou tocar na afinação em si bemol, que foi a melhor até agora, tá?
Não dá. Bom, meus irmãos, mas é isso. Considerações finais? Irmãos, o instrumento ele é muito ruim, tá? Esses dias atrás, acho que foi ano passado, a gente até testou o fagote russo, né, que era de um outro material, né, ele era feito em impressora 3D e também era ruim. Esse daqui, ele é inteiramente de ABS, tudo de ABS, até os rotores, né, os rotores do instrumento é ABS, tá? É ruim, irmãos. Não tem projeção de som, não tem afinação, calibre muito pequeno. Tem gente que fala, né? Até eu falava, isso daqui é um saxofone alto em dó, em si bemol mais grave. Mas não, irmãos, é triste isso daqui. E o preço? Olha, irmãos, sinceramente, considerando o que a gente tem aqui no Brasil, o preço desse instrumento aqui para nós, no Brasil, ele custa em torno de R$ 2.300. Tá? Não vale a pena, tá? Nem mesmo para dar para criança. É muito desafinado, não dá para fazer muita coisa com esse instrumento, então eu particularmente não gostei. Mas se porventura você tem o desejo de ter um J-Horn, de tocar um J-Horn algum dia na vida, testar que nem eu testei aqui, irmãos, eu vou estar deixando aqui na descrição, também vai aparecer no feed desse vídeo. Nossa, a câmera tá horrível, tá? Vou deixar aqui no feed aqui do vídeo a descrição, né, o link da Shopee, do Mercado Livre, para os irmãos poderem adquirir esse instrumento. Como eu disse, eu comprei esse instrumento no Japão, demorou cerca de 1 mês e meio para chegar, mas chegou, tá? E minha consideração final, não vale a pena. É muito melhor comprar um bombardino usado. Se for comprar alguma coisa para o seu filho que seja pequenininho, compra um saxofone de verdade, porque não vale a pena. Ó, tirei o conector aqui, será que salsa? Ih, piorou. Né? Então, muito ruim, muito ruim. Aí os irmãos falam, poxa, mas será que não é por conta do bocal, né? O bocal de plástico e tal? Irmãos, a gente fez uns testes aqui com um bocal de saxofone alto, porque é compatível, tá? Tem um cara aí que se chama, no canal se chama Ferhorn, né? Ele utiliza bocal de trompa, tá? Mas ele utiliza com um adaptador. Aqui não, a gente só conecta mesmo. O som melhora? Olha, irmãos, melhora, ó. É ruim, é ruim. A gente não consegue ter afinação com bocal de metal. A gente nem considerou fazer a listagem com bocal de metal. Porque, irmãos, na afinação em dó, estava dando si natural. Então, se o instrumento muda para si natural, é a pior afinação do mundo para a gente poder tocar, principalmente hinos da CCB. Então, não vale a pena. Tem gente que fala, mas e com um bocal de trompete, irmãos? A gente utilizou um Megatone 7C que está até ali. Pegar aqui para os irmãos verem. Aqui, ó. Um bocalzinho desse daqui. Irmãos, não afinou nada também. Aí a Nulo fala, que é a marca do instrumento, fala que é um instrumento substituto para trompete, trombone e eufônio. Não é. Com o bocal de trompete não deu certo, com o bocal de saxofone também não deu certo. E bocal de trombone, que disse que era compatível, a Nuvo fala que é compatível com o bocal de trombone, irmão, nem entrou, tá? Então, se for compatível com o bocal de trombone, é trombone alto, trombone soprano, que é o trompete de vara, mas não dá certo conectar bocal de trombone nesse instrumento, tá? Então, minhas considerações finais, irmãos, não vale a pena ter um J-Horn, tá? Um instrumento muito ruim mesmo, tá bom? Bom, meus irmãos, esse é o vídeo de hoje, eu espero que os irmãos tenham gostado. Em breve a gente vai fazer o review
do próprio Bombardino, do próprio Eufônio de plástico, tá? Então já convido os irmãos a se inscrever no nosso canal, que em breve a gente vai ter um review do Eufônio de verdade, inteiramente de plástico. Vamos ver se é melhor do que o J-Horn, tá? Eu, inclusive, fiz até aqui, deixei umas notas aqui, tá? Meu pessoal, né, que eu toquei, algum pessoal aqui que veio em casa também tocou. E, bom, a gente deixou algumas notas, eu vou deixar aqui no final do vídeo a nota do instrumento, mas já vou dizer para os irmãos que está reprovado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, acesse os nossos links de alguns produtos aí do Mercado Livre, da Shopee, que nos ajuda bastante. Bom, meus irmãos, esse é o vídeo de hoje, eu espero que os irmãos tenham gostado, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.